Rapaz, o Neto falou do empate do Palmeiras com o Porto. Verdão aí amassou os portugueses, deixou aí o bigode deles arrepiado, tá? O bigode dos portugueses ficou arrepiado depois da noite deste domingo. Muita gente aí em Portugal que achava que iam ganhar fácil do Palmeiras, que iriam ter facilidade para atropelar. Alguns deviam estar pensando isso, né? Pensando que é o que eu falei mais cedo, né? Futebol europeu, não sei o quê, os brasileiros não ganham do europeu na final do Mundial, do Intercontinental. Mas nunca foi o Porto esse europeu. Esse que é o detalhe que eles esquecem. Nunca foi o Benfica ou o Porto nessa brincadeira aí. Pelo menos não nos últimos anos, onde isso está acontecendo. Sempre está sendo Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, entendeu? Não está sendo Porto, tá? Então, assim, quando o Porto ganhar a Champions League, se ganhar, porque não chega nem em semifinal, aí a gente pode conversar na final do Intercontinental. A gente pode descobrir se realmente o brasileiro não ganha, como não ganhou, né? Mas também não perdeu. O europeu não ganhou. Cadê o europeu aí que massacra os brasileiros? Não teve, né? Foi massacrado, na verdade. A sorte dele é que a bola não entrou. E o juiz também assoprou bastante, hein? O apito ali foi aquele apito camarada. Essa que é a verdade, que poucos têm coragem de falar. Mas aqui a gente não tem essa, que a gente fala a verdade. Vamos ver o que o Neto falou aí do Verdão. É que o Palmeiras, daquilo que você viu do jogo de ontem, e Fala Veloso, que eu também acompanhei, que eu acompanho sempre, Veloso, no Fala Veloso, é que o Palmeiras ficou grande, certo? Do resultado, mas o Porto teve várias chances também, o que é muito esquecido pelo qual... Se fosse o Corinthians, eu também falaria a mesma coisa, tá? Foi um amasso, mas não foi amasso pra mim. Mas jogou melhor. Qual é a ideia sua que você tem? Al-Ahly, do Egito, que jogou bem no primeiro jogo, o primeiro tempo. Você tem Inter de Miami, que é o terceiro jogo, mas ao mesmo tempo você pega o Porto, que pode ganhar do Inter de Miami, soma 4 pontos, eu tenho que ganhar para somar 4 e fico no último jogo para ver quem que vai classificar, e aí eu dependo dos resultados, porque qualquer tropeço, tanto do Porto como do Palmeiras, qualquer derrota tira fora da primeira fase para mim. Veloso. Complica. A estreia do Palmeiras, na verdade, era a estreia, teoricamente, do adversário mais duro. E aí você, além da estreia do Mundial, que é sempre aquela expectativa, qualquer campeonato já gera, no Mundial ainda mais, eu achei que o Palmeiras errou demais os passes no primeiro tempo, mas foi superior ao Porto. É normal, né? É normal, a gente entende. Eu acho que pro segundo jogo... A gente entende, mas quem não jogou não entende, não. Quem não jogou acha que, nossa, não pode errar. Quem não jogou não entende, não, Veloso. Mas a gente entende. Eu acho que pro segundo e pro terceiro jogo vai jogar melhor e agora, teoricamente, são os adversários mais fracos, né? Então o Palmeiras tem tudo para realmente... Esse é o meu medo, sabia? Confirmar essa classificação. Se fosse o meu time, esse é meu medo, sabe? Não medo, eu não tenho medo de jogar futebol, nunca tive medo de jogar futebol, nunca tive medo de enfrentar Mas o Palmeiras perdeu uma grande chance de sair na frente. Isso. Já sair na frente. Gente, coloquei aqui, o time que ganhasse estava classificado, mas eu dei uma sobrevida. Por exemplo, hoje o Palmeiras está fora. Por causa de um cartão amarelo imbecil do treinador que acha que inventou a bola, que é o Abel Ferreira, mal educado, europeu, e que nos trata de uma maneira tão diferente. Souza, qual é a ideia do jogo e principalmente da visão sua em relação ao Al-Ahly do Egito e o Inter de Miami que joga contra o Porto e o Al-Ahly do Egito que joga contra o Palmeiras? Passa a bola do Mundial. Para mim foi um jogo igual até os 30 minutos dos dois tempos, né? Aí no final, os 15 minutos finais, o Palmeiras sobrou fisicamente. Teve mais chance de fazer o gol. Palmeiras fisicamente tá voando, velho. O banco é forte também. É um absurdo. O banco é forte hoje. A hora que ele muda ainda, ganha a bola parada com o Veiga. Mas o Palmeiras ontem perdeu a oportunidade de sair vitorioso, teve mais volume de jogo. Mas o Porto teve também chances, hein, gente? Teve chance, hein? Teve chance e esse, né, é um dos eu não perco o gol desse. 10 anos. Eu não perco. Se eu estivesse jogando, eu não perco o gol desse nunca. O Maurício está muito livre, né? Eu jamais eu chutaria a bola no chão, só dou um tapinha por cima. Direita, que é uma teta. Eu posso falar, porque eu joguei. Você jogaram? Você é craque? Você jogou no Morumbi? Fez gol de bicicleta? Jogou no Maracanã? Jogou no Mineirão? Fez gol no Mineirão? Eu fiz. Fez gol no Beira-Rio? Eu fiz. Fez gol no... Eu fiz. Porque eu joguei. Você jogou? Se você não jogou, você não pode falar como é que tem que jogar a bola. E aí, senhor? Eu acho que o Palmeiras vence os outros dois jogos. Porque é um time muito consistente, né? Você gosta que eu fale dessa palavra? Não é que me irrita essa palavra. Então é um time que não perde. É um time que não perde, dificilmente perde, entendeu? É um time que... Só que tem uma coisa também, né? Se você colocar os mundiais que o Palmeiras jogou,
O Palmeiras fez quantos gols em 3 mundiais? É o 4º mundial que ele está conseguindo ou o terceiro? Terceiro do Abel. Quantos gols o Palmeiras fez em 3 mundiais? Contra o Chelsea. Quantos gols? Contra o Chelsea. É só. E 2-0 para chegar até o Chelsea. 3 gols. 3 gols. É muito pouco, né? Quanto foi o Paris Saint-Germain com o Atlético? 4. 4, né? E aí, Godoy? Em relação ao aspecto físico, não podemos esquecer a diferença de calendário. Né? O pessoal lá do Porto terminando a temporada e o Palmeiras ainda estando no meio. Nem chegou no meio. Agora, como as duas equipes que jogarão contra o Palmeiras, como que eles estão pensando o que fazer, como fazer para não ser eliminado, né? Então essa também é uma preocupação grande. É um jogo muito mais da vida deles, considerados teoricamente inferiores, do que o Palmeiras, que é teoricamente considerado superior. Então vai ser jogo difícil, muito difícil. O aspecto do nervosismo inicial já foi, mas existe esse aspecto. Como os adversários vão encarar o Palmeiras? Porque o Felipe Melo, que é comentarista hoje, falou: vai ser 8-0 pro Palmeiras contra o Inter de Miami. Cuidado, hein? Os caras colocaram o Messi para disputar campeonato lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Não é? Ela tá na Casa Palmeiras, né? Em relação, isso é muito legal, o que o Palmeiras fez, o que a Leila fez, ter a Casa Palmeiras, ter a camisa do Palmeiras, pro pessoal da mercenaria lá, que agora tá tendo um programa ao vivo aqui, e que se eles puderem pegar o martelo deles, enfiarem no bolso, enfiarem naqueles negócios na caixa de ferramenta, né? Você já enfiou a sua caixa de ferramenta em algum lugar, meu Velozinho? Eu não tenho caixa de ferramenta. Ah, você é monstro sagrado. Voltando então pra casa do Palmeiras, aonde tem os títulos, tem camisa pra vender, tem tudo aí. Gabi Bueno junto com a gente. Você insiste em me colocar esse sobrenome, craque. Um beijo pra você, boa tarde pra todos que estão ligados com a gente nos Donos da Bola. Estou na Casa Palmeiras, que fica no shopping bem próximo ao estádio MetLife, onde a bola rolou ontem para Palmeiras e Porto e que recebe, é claro, torcedores durante esse período de estadia do Verdão nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Craque, dá só uma olhada nesses 2 torcedores icônicos aqui que estiveram ontem no MetLife. Silvia Greco e Nicolas Greco. Silvia, vocês estiveram ontem ali acompanhando Palmeiras e Porto. A gente falava, né? Mais de 90% do estádio tomados realmente pelos palmeirenses. E você já é reconhecida pela FIFA e no Brasil todo por narrar os jogos para o Nicolas. Me conta o que vocês sentiram nesse jogo e fala também dessa torcida do Palmeiras que fez bonito. Nossa, a torcida fez bonito, foi muita emoção. Sabe aquela coisa de arrepiar mesmo e chorar e não aguentar conter as lágrimas? Foi assim, porque o show à parte da torcida, e está sendo falado em todo mundo sobre isso, né? Muito legal. E a expectativa grande, nós jogamos muito bem, eu acho que nós jogamos muito bem, com boa tática. Infelizmente, o gol não saiu, teve uma hora lá que foram 3 tentativas e eu e o Nicolas gritando lá que queríamos o gol. Não deu certo o gol. Nicolas ficou na ansiedade. Tava ansioso, né, Nicolas? Tava ansioso. Obrigada, Silvia. Craque, eu volto contigo e se você quiser, damos um rolê aqui pela Casa Palmeiras. Aqui. Ô, Gabi, você e o Cabeça aí, ó. Fala pra Silvia que eu amo a Silvia, eu acho que ela é uma mulher das mães mais maravilhosas que aconteceram nesses últimos 50 anos pra mim no esporte, o que ela fez em relação ao filho, o que ela faz pro filho, a FIFA reconhecer essa mulher incrível, que essa lindeza, esse filho maravilhoso aí. Sabe que nós adoramos o Neto, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, é um querido, a gente sempre está assistindo ao programa também. Um abraço, Neto, você sabe o quanto a gente te ama, né? Eu também amo vocês, amo muito, falar a verdade. O Gabi, continua rodando aí, vamos lá. Pode fazer o tour da Casa Palmeiras. Bora, aí. Craque, chega mais. Obrigada, Silvia, Nicolas. Olha... Quero, por favor. Craque, aqui estão os troféus do Palmeiras expostos, obviamente que são réplicas e que vem também com a tradução dos nomes dos títulos em inglês. Então não é Copa Libertadores, é Libertadores Cup, não é Campeonato Brasileiro, é Brazilian Championship, tudo adaptado aqui para o idioma do país local. Agora chega mais comigo, Cabeça. Te falei que o homem ia querer dar um rolê por aqui. Tem um gramadinho, craque, olha só.
O menino tentando fazer uma embaixadinha. Tenta fazer um gol aqui, ao vivo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, deu pra ver que é um pouco pé de rato, né não, craque Neto? Ele vai tentar de novo. Tem esse espaço para as crianças brincarem. E esse estádio é realmente muito, 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 muito perto. Aliás, esse espaço é perto do estádio MetLife. Então, os torcedores tomaram conta aqui para assistir o jogo naquele telão que vocês podem observar. O Cabeça vai mostrar para vocês. Tinha uma mesa de DJ por aqui também. Então, virou também um ponto de concentração do Palmeiras nesse espaço que fica no Shopping American e que fica muito próximo também do palco do jogo, viu, craque? O que eu observei também, Gabi Bueno, é que você, o Cabeça aí, que os torcedores palmeirenses ficaram muito felizes em relação ao que aconteceu no jogo de ontem e pro próximo jogo com a Al-Ahly do Egito. Há uma coisa assim incrível, a torcida do Palmeiras realmente foi maravilhosa no estádio, que isso foi muito legal. Dá para entender que a maioria desses torcedores, eu acho que 80% moram aí, né? Craque, é uma mistura realmente. Tem torcedores que não moram especificamente em Nova Jersey ou Nova York, mas que viajaram para cá. Agora há pouco eu encontrei um torcedor que mora no Canadá e que assiste os Donos da Bola todos os dias. Daqui a pouco ele vai falar com a gente também. Tem torcedores que realmente fizeram um esforço financeiro para sair do Brasil e vir para cá, mas é incomparável realmente a quantidade de torcedores locais do Palmeiras em relação àqueles do Porto. Muitos nem sequer sabiam como jogava o Porto, nem sabiam que o Diogo Costa não estaria em campo. Então são torcedores do Porto que nem envolvimento com o clube tem. Realmente, a massa mesmo que a gente viu nos mais de 40 mil torcedores que estiveram no MetLife era composta de fato por torcedores fãs do Verdão, craque. Gabi, vai mostrando tudo aí pro torcedor palmeirense, o Cabeça aí que tá junto com a gente. Mostra os troféus, mostra aí o que isso na verdade isso é uma sacada, né, Veloso? Do marketing, né, meu irmão? Né? Não é verdade? Isso é clube grande, né, irmão? Isso me dói no coração. Mas isso é internacionalizar a marca. Você vai internacionalizar a marca da equipe do Palmeiras. Você, como grande ídolo do Palmeiras, não é emocionante isso pra Vera, pro meu irmão Júnior, que é palmeirense, pro Barna. O Barna poderia, por exemplo, levar as marmitas lá pros Estados Unidos, não é verdade? Seria bom, né? Seria bom levar a gente junto para vender as marmitas lá. Agora, é fantástico, né? Toda a estrutura que o Palmeiras consegue criar para o torcedor, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Então, realmente, o torcedor consome mais a marca. O primeiro campeão mundial. Faz tempo. First, ali, ó. O que é First? First. O que é first? Primeiro. First é pra tirar a criança da barriga, não é? Não é first lá que você tira a criança? Meu filho. Forceps. Como que é? Forceps. É mesmo? Será que não é isso não que vocês querem tirar? É o primeiro campeão do mundo. Ó. Mundial Interclube 51. Tá bom, tá tudo certo. Tá escrito Copa Rio. Mostra os outros aí, Gabi. E vai falando pra gente. Mostra tudo aí, Gabi. Mostra a torcida do Palmeiras. Mostra o povo aí na América, Gabi. Ó, craque, eu trouxe uma informação pra vocês porque realmente era a primeira que eu tive aqui de que são réplicas, mas não, recebi uma nova informação, essa sim, oficialmente, esses troféus são os originais, vieram da Academia de Futebol do Palmeiras. O Palmeiras tem um museu muito legal ali, na verdade dentro do seu estádio, né, no Allianz Parque, e aí esses troféus foram trazidos pra cá e eles ficam expostos aqui. O Alexandre Ribeiro, nosso cabeção, porque somos íntimos aqui, vai mostrar para vocês a quantidade de torcedores que tem por aqui neste momento. Lembrando que é uma segunda-feira, eles estão esperando a gente terminar o nosso tour por aqui, craque. E não dá nem para comparar a quantidade de torcedores que havia ontem, no dia do jogo, e hoje. Mas ainda assim, o fluxo de torcedores Gabi, por aqui é intenso e eles vão curtindo e vão se reunindo. Fala comigo. Gabi, conversa com esses meninos aí atrás de você aí, da onde eles são, o que eles estão aí, por favor, você aí. Esses aí, esses quatro aí, esses meninos aí, esses garotos aqui, que tá do seu lado esquerdo. Esses quatro? Calma. Esses atrás aqui? Isso, atrás de você. Isso. O irmão do Jorel aí. Vou com todos vocês aqui. Senhores, tudo bem? De onde vocês vieram para acompanhar os jogos do Palmeiras? Estiveram no estádio ontem? Estamos ao vivo, cuidado com o que vão falar. Tudo bem, Neto? Nós viemos de Atlanta, a gente mora em Atlanta e viemos para acompanhar o jogo.
Assistimos o jogo ontem, participamos com o pessoal lá do Galpão, ontem também. Foi uma festa imensa, bastante palmeirense aqui. O sentimento é de decepção ou é de dar para chegar pelo que o time produziu? Não, dá para chegar, sabe? Nós tá ainda feliz, sabe? Não foi a que nós queríamos, mas, sabe? Tá ainda feliz que, sabe? Pelo menos empatou, sabe? Pelo menos empatou, todo mundo empatou no grupo. E você, meu amigo, o que achou do jogo? E me conta da plata. Quanto é que custou o ingresso para assistir o jogo ontem? Então, eu nasci nos Estados Unidos, né? Então a gente pagou em dólar. Claro. O dólar ficou uns 150, não foi? Cada? E aí, mais ou menos isso. Aí o FIFA mudou nosso ingresso, era pra estar no alto, mudou até do lado do campo. Então ficamos, querendo ou não, perto dos torcedores do Porto. Queremos ficar perto da mancha, né? Mas o bom foi a primeira vez que a gente assistiu um jogo do Palmeiras, ainda mais que a gente mora aqui, né? E ontem foi o Dia dos Pais americano aqui, então foi um presente ótimo pro meu pai. Deu pra curtir, ó. Palmeirense desde pequeno, ó. Coisa boa. Um abraço aí dos pais, do pai e dos filhos, craque. Gabi, da onde eles são do Brasil aqui, já que Atlanta, a cidade de Martin Luther King Jr., né? Que tem uma coisa impressionante lá, da onde eles são e, né, o que eles fazem aí, há quanto tempo que eles estão aí. Já deve ter mais de 20 anos. O irmão do Jorel tá aí, porque parece o irmão do Jorel, os dois menininhos aí. Não sei se eles assistiram o irmão do Jorel. Estão rindo aqui, craque. Amigo, conta pra gente de onde vocês são no Brasil, há quanto tempo vocês estão aqui nos Estados Unidos e por qual motivo vocês se mudaram pra cá? Eu sou de Goiânia, né? E eu vim para os Estados Unidos ainda muito novo, com 18 anos. Já tem 26 anos que a gente mora em Atlanta. Claro que a gente veio, de início eu vim para conhecer, para ver como que era e tudo. Aí passando 6 meses eu gostei, resolvi ficar, minha namorada na época veio também, e aí a gente casou e construiu uma família, temos 3 rapazes, tem um pequenininho que tá brincando ali ainda. Ah, que demais! E você trabalha com o que exatamente? Eu trabalho com vendas de carros, né? Eu tenho uma concessionária de carros usados. Ah, boa! Aí sim, craque, tá aqui um review do que faz a família. Qual o sobrenome da família? Silva. Da família Silva aqui nos States. Gabi Bueno pro cabeça, vai viajar, vai com Deus, que Deus abençoe você, filha, tá bom? E o Vinícius Bueno tá super bem lá na Rede Globo, viu? Tá. Ele tá arrebentando, né, craque? Mas eu tô de olho porque a exposição fica maior, o povo fica de olho, mas a mulher é brava, tá? Beijo, fica com Deus. Tchau, sua pé de rato. Oscar Roberto Godoy estava fazendo propaganda da Ecobir, tá uma coisa impressionante. Godoy, você tá com 70 anos, mas é uma coisa impressionante a sua força, grande Godoy. E aí também o Bayern, né? Que meteu 10-0, o Hurricane não fez nenhum gol, sabe? Aí o Inter de Miami, o Al-Ahly, né, do Egito, né? Al-Ahly, que é o nome do time, que é do Egito, que no primeiro tempo jogou super bem, né? Mas no segundo tempo a equipe do Inter de Miami. E aí o que aconteceu? Quase que o Messi, em umas jogadas esporádicas do craque que ele é, mas não é mais. Que é normal isso. Então vamos lá. Se o Messi não é mais, porra, sendo um cara meio que caseiro, né? Mas vocês acreditam que o Neymar vai ser? O Neymar vai ter férias agora, daí são 12 dias, né? Vai para Miami, tá tudo certo, é férias. Mas um cara que quer disputar a Copa do Mundo tinha que estar fazendo o quê? Treinando. Até daquilo que ele deixou de treinar, porque o Messi tá jogando, o Cristiano Ronaldo tá jogando. O que joga esse Désiré? Ele tem o segundo nome, o jogador francês. Doué, mas o primeiro nome é Désiré. É Désiré Doué. Meu irmão, o que o moleque joga é brincadeira. Aí você, sabe, então, é isso que a gente tem que entender, né? Então, aonde que a nossa seleção brasileira, a Copa do Mundo, aquela coisa, tá? Aí você vê os caras jogando. Tava com o Theo no camarim. Cara, você vê o Paris Saint-Germain jogar. O Atlético de Madrid tomou 4. O Atlético de Madrid, que é um timaço, que tem o Álvares, que é um monstro, né? Você tem o Depou, você tem... Griezmann. Ó, tomou um pau. Então, aí, eu não quero fazer... Que, por sinal, se perguntar pra mim, ô Neto, você tá torcendo brasileiro? Rapaz, o único brasileiro que eu tô torcendo é o Botafogo, que joga hoje às 11 horas. Eu tô falando como clubista.
Ah, mas aí a Leila deu uma entrevista antes do jogo para a Rede Globo. Olha, mulheres, vocês todas mulheres, o Palmeiras está aí, vocês têm que torcer pro Palmeiras. Mas quem falou que a minha mãe que é mulher? Que a minha mãe não tem pinto. Minha mãe é mulher. Minha mãe é mulher. Certo? Eu falei que a minha mãe é agora. Ela tava torcendo. Pensei, ele falou, ô filho, eu tô torcendo pro Porto. Esses desgraçados não fizeram gol. Aí a Leila quer que as mulheres torçam. Não vai torcer. Desculpa, a minha mãe não vai. Agora, se tem umas outras mulheres, não sei. Eu não sei. Se for torcer, aí eu não sei. Porque eu não sei se qualquer mulher corintiana vai torcer porque você é mulher e presidenta do Palmeiras. Desculpa, Leila, esse papo furado. Aí veio o papo furado também do Abel Ferreira. Qual é o papo furado? Olha, eu nunca vi um campeonato mundial, só vi um, o de 51. Ah, vai pro inferno, vai pro raio que te parta, vai pra casa do chapéu, vai pra casa do dor de cotovelo do Palmeiras, que é verdade. Pô, eu tô assistindo lá, os caras de novo lá, olha os caras entrando, a camisa do Palmeiras, olha a torcida do Palmeiras lá em Nova York. Lá, não, invadiram. Invadiu lá, chamaram a legal, atenção. maravilhoso, sensacional. Agora, eu não vou torcer pro Palmeiras, mas que eles estão num momento excepcional de administração, divisão de Mundial, divisão de Libertadores, divisão de tudo. Isso não tem conversa. O meu time, que é o Corinthians, nós queremos contratar o Igor Vinícius. Vocês estão pensando que é fácil? Vocês estão pensando que é fácil ter o Félix Torres? Vocês estão pensando que é fácil ter o Igor Coronado? Vocês estão pensando que é fácil ter um toureiro? Os caras foram lá para a Espanha, aí eles foram assistir uma tourada. Porque esses dirigentes, eles vão pra zona, eles tomam uísque, eles gastam pra cacete. Aí eles foram lá. Aí eu não sei quem falou assim, vai assistir uma tourada? Aí o cara falou, não, tourada não. Aí o toureiro vai matar o touro, não quero. Aí o toureiro era o Hector Hernandes. Aí o Hector Hernandes pulou em cima do touro, saiu pra baixo, deu aqueles rodopios, e os caras contrataram ele para ser centroavante do Corinthians. Vocês acham que nós, Corinthians, nós tá numa boa? Vocês têm ideia do que nós estamos passando? E nós vê o palmeirense invadir a Square, como é que chama lá? Times Square. Times Square lá. Os caras estão indo, daqui a pouco eles pegam a taça aquele negócio da liberdade lá. Taça da liberdade. Eles vão pegar aquilo lá também. A Leila vai comprar. A Leila vai comprar. Não é possível. Aí nós, Corinthians, nós não tem dinheiro, estacionamento não é nosso, estádio não é nosso. A gente está numa pindaíba desgraçada. O Santos esperando a renovação do nosso querido Neymar, que ia renovar dia 12, mas já está viajando e já disse para o Santos, olha, eu vou treinar em Miami. Você que treina em Miami, truta? Você morou lá? Não, tem um troço lá, como é que é o nome? Não, já acabou. O time dele perdeu. Já a Kings League perdeu. Ah, tá. Os caras perderam, não foi pra final. Mas quem que treina em Miami? Ninguém. Miami, rapaz. Vai treinar Olha com a lá o que Shakira. tem em Miami. Zona, bar, festa, barco, maconha, tem tudo lá, truta. Aí se for por Orlando ainda tem o Mickey, o Pateta. Mas quem que vai treinar na Flórida, velho? Você acha que ele vai acordar cedo? Aí os caras acreditam que ele vai treinar. Aí o São Paulo, subiu o dia, dá treino de óculos escuros. O cara nem com conjuntivite tá. Se os caras tivessem com conjuntivite, tivessem com aqueles terçol, que a mãe da gente pegava a moeda e passava a moeda, esquentava e botava, ardia, não tentava nada. É mentira isso? Só a mãe fazia. Aí a gente com íngua, aí vem a avó sua, quer cortar a íngua sua na faca, né? E vai e reza, e benzimento. Aí, eu vou falar uma coisa pra você. Deixa eu falar pra vocês. Vocês acham que nós, São Paulo, nós, Corinthians, nós, Santos, nós temos uma pindaíba. Aí vem o Palmeiras, aí dá um sufoco no Porto, vai ganhar do Al-Ahly, vai ganhar do Inter de Miami, os dois times vão classificar com 7 pontos, não tenho dúvida disso. Mas, voltando agora para o Godoy, para a Marília Ruiz e também para o Theo, é um campeonato tipo mundial mesmo, 700 milhões quem ganhar o título. Só os times brasileiros ganharam 86 milhões. 86 milhões. Isso é uma coisa barbaridade. Então, a gente teve Paris Saint-Germain, a gente teve vários outros jogos. Para você, Marília Ruiz, o que te empolgou mais nesses primeiros jogos e do jogo de hoje, que daqui a pouco, quando a Rede Globo puder mandar para nós aí os lances do jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, a gente também vai refletir para você que está ligado aqui. Marília,
Boa noite. Bom, Neto, acho que não há dúvidas que até agora, pelo menos, né, em um dia de competição, ontem teve só um jogo, esse jogo entre Palmeiras e Porto foi o melhor jogo, mais disputado, com mais chance, ainda que o Palmeiras tenha sido melhor mesmo, principalmente nessa blitz de final de jogo. Normalmente o Palmeiras faz uma blitz no começo do jogo, hoje a blitz foi no finalzinho do jogo. Isso foi o jogo mais disputado, foi um 0-0, mas não foi um 0-0 oxo, não. Foi um 0-0 com emoção, diferente do 0-0 de ontem entre a Inter Miami e o Al-Ahly, que tirando o pênalti, foi um jogo duro de assistir. Os 4-0 do Paris Saint-Germain mostram que é um time que até outro dia não tinha títulos importantes internacionais, ganhou a Champions League, chegou para esse campeonato com outro tipo de fome. A gente fala que normalmente os europeus têm outro interesse no Mundial de Clubes. Esse é um Mundial de Clubes diferente, num palco diferente, com um dinheiro diferente, em que também esses times têm colocado em campo jogadores recém-contratados. Hoje mesmo o Porto tinha 2 jogadores recém-contratados. Vai acontecer com esses times europeus também. O presidente do Porto falou ontem, né? Vários jogadores do Porto não gostariam de estar aqui, porque gostariam de estar de férias. Bom, até aí, se tem contrato, tem que jogar. Eu acho que vai ser interessante assistir. No caso do Botafogo, que você falou que até pelas cores talvez tenha simpatia de... Eles preferiram ter os times do que as seleções, né? Porque eles tiraram as seleções, né? Tirando... Um ano antes da Copa do Mundo, eles tiraram a seleção e botaram os clubes, né? De uma porque maneira inteligente. perceberam, inclusive, que 90 mil pessoas a hoje. UEFA, né, que é quem organiza a Champions, passou a fazer um jogo mais importante, eventualmente, que várias datas FIFA. Isso. Eles falaram, vamos pegar isso aí que é legal, vamos ver como vão ganhar o dinheirinho Só com a FIFA. dinheiro, né? O Botafogo, por exemplo, talvez seja o time... Amanhã, essa semana, né, na quinta-feira, a gente tem o atual campeão da Botafogo e Paris Libertadores. Saint-Germain, mas hoje às 11. Não, o Paris Saint-Germain é quinta, né? Botafogo, hoje Botafogo joga hoje. Contra o Seattle. 11 horas. E quinta-feira contra o Paris. O Botafogo teve o azar de cair num time, num grupo. Provavelmente, talvez, dos brasileiros seja o único que vai ter mais dificuldade para se classificar. Porque no grupo do Botafogo tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Para você, Theo, o que você enxergou do Inter de Miami? O que você enxergou? Rapidinho, porque aí a gente coloca o Inter, a gente comenta em cima do Ilustre, a gente comenta em cima do Bayern, a gente comenta em cima do Paris Saint-Germain. Eu vejo que o Botafogo é o time que vai ficar à beira do caminho, não passa nesse grupo, perde pro PSG e perde pro Atlético de Madrid. Eu vi um Palmeiras do jeito que eu estava esperando. Eu acho que o Palmeiras é um time que, apesar que se passar, vai pegar exatamente o PSG ou o Atlético de Madrid. Então, o caminho do Palmeiras é difícil, mas eu acho que o Palmeiras pode ser uma surpresa. E ninguém está falando nada do Fluminense. O Fluminense passa. E se passar, lá na frente, quem tem? Tem o River. Se de repente não cruzar com o River, o Fluminense pode passar das oitavas e de repente o Fluminense pode chegar nas quartas de final. Agora, de tudo isso que você falou um monte de besteira. Mas de tudo isso que você falou uma coisa que isso ficou na minha cabeça hoje. Fica difícil. Ficou na minha cabeça. Organização. Pega a audiência lá embaixo, aí eu vou para tentar e você fala que eu falei tudo besteira. Fica difícil a gente ter essa visão. Organização. Se você pegar, por exemplo, o time do Palmeiras, hoje é o time mais profissional na sua organização. Tem pra ninguém. Aí você fala assim, o Botafogo. O Botafogo tem um bom departamento de scout, de inteligência e tem um certo orçamento. Então você pega esses dois times, todo time europeu, por pior que seja, ele tem uma organização fora de campo. Hoje, se você não tiver esses profissionais estudados, esses profissionais que se dedicam, que fazem curso, que observam o que está acontecendo na Europa, você vai ficar à beira do caminho. Só buscar fanático, o São Paulo é prova disso. Não, ele é torcedor do time, ele é isso, ele é aquilo. Cara, eu não vejo a organização do São Paulo fora de campo. Principalmente no futebol. Não esquece. Godoy, o que você viu desses jogos? Você comenta aí a sua abertura e depois a gente já começa com o Inter de Miami, que foi 0-0. Primeiro tempo do Al-Ahly, do Egito, e o segundo tempo foi da Inter, que quase ganhou o jogo, cara. Quase ganhou o jogo, apesar do pênalti, né, que o goleirão da Inter de Miami pegou no primeiro tempo, né? Me diga aí se você concorda ou não com o, entre aspas, craque Neto. Concorda com ele ou não? Essa análise aí dos comentaristas do Neto aí, viu, sobre o Palmeiras, vou te falar, viu? Palmeiras jogou melhor boa parte do jogo e tal, teve boas oportunidades. Né? Pô, os caras comedidos aí, meus caras não querem admitir aí a realidade que todo mundo viu, saltou os olhos de quem viu o jogo aí, pô. O Porto teve chances. Mas, meu irmão, você, tá de brincadeira comigo, eu não vou nem falar mais nada. Você comenta aqui embaixo, eu não vou nem falar nada.
Avante palestra.